Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática do 7º ano. E na aula de hoje, a gente vai continuar abordando os conceitos de números inteiros. Nas aulas anteriores, a gente viu um pouco sobre reta numérica, qual número é maior, qual número ele é menor, onde é que a gente tem os números inteiros positivos, os números inteiros negativos, certinho? E na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco sobre essas operações com números inteiros. Operações essas que você já vem fazendo isso ao longo dos seus estudos nos anos anteriores. Só que agora a gente vai estar trabalhando com algumas regrinhas, com jogos de sinais, que vão ajudar a gente a avançar no nosso conteúdo. Certinho? Então, eu sou o professor Wilden Figueira e vamos começar os nossos estudos do dia de hoje. Então, galerinha, a gente vai começar com as operações com esses números inteiros. Tanto no conjunto dos números naturais, como no conjunto dos números inteiros, temos 6 operações: adição e subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar essas 4 primeiras aí: adição e subtração, multiplicação e divisão, e ver como as regrinhas do jogo de sinais interferem nessas operações aí com números inteiros. Certinho? Então vamos lá começar essas operações, iniciando aí pela adição. Então, galerinha, para a gente trabalhar com adição de números inteiros e quaisquer outros números que a gente venha trabalhar, a gente tem que conhecer aí essas regrinhas dos sinais. Então, observe aí no meu exemplo: mais 4 mais 2 é igual a mais 6. Lembre-se, galerinha, esse sinal que vem aí na frente do número, que está aí entre parênteses, está indicando se é um inteiro positivo ou um inteiro negativo. Belezinha? Então, ó, no exemplo abaixo eu tenho menos 4 mais menos 2. O resultado, menos 6. Observe aí, eu tive o mesmo módulo, o mesmo valor, mas os sinais aí diferentes. Quando a gente vai observando isso daí, a gente vai perceber que tem uma regrinha do jogo de sinais. Então, da adição de dois números relativos com o mesmo sinal, resulta em um número com o mesmo sinal, e cujo valor absoluto é a soma dos valores absolutos desses números. O que é isso, galerinha? Vem aqui comigo. Então, ó, o meu exemplo aí está dizendo o seguinte, que quando eu adiciono, estou somando aqui, ó, sinalzinho de mais, dois números de mesmo sinal, ó, veja que aqui eu tenho mais 4 e mais 2. Esse resultado dessa minha soma vai me dar um número, 4 mais 2, de mesmo sinal desses números que eu somei. Ou seja, se os dois têm o mesmo sinal, mais e mais, o seu resultado vai ser mais. Mais 4 mais 2 dá mais 6. Ó. Sinais iguais, na adição, o resultado tem o mesmo sinal. Observe, menos 4 mais menos 2. O resultado é menos 6. Somo os dois números e repito o seu sinal, já que os dois têm o mesmo sinal. Certinho, galera? Se isso não ficou tão claro, a gente vai aprender a fazer as regrinhas de sinais, o jogo de sinal, para encontrar qual o resultado correto na adição, na subtração, multiplicação e também na divisão. Certinho?
Então, a adição de dois números com sinais contrários, observe aí, menos 3 mais 2, e embaixo, mais 3 mais menos 2, a adição desses números com sinais contrários resulta em um número com um sinal que tiver o maior valor. O seu valor absoluto é a diferença dos dois valores desses números. Então, ó, vem aqui comigo. Nesse meu exemplo que eu tenho aí, ó, eu tenho um número menos 3 mais 2. Ó, a adição aqui, o meu sinalzinho de mais, representando a adição. E eu tenho dois números, ó, de sinais diferentes. Esse é menos 3 e esse daqui é mais 2. Qual vai ser o nosso resultado? Ó? Veja o que a teoria me disse. Esse meu resultado vai ser a subtração desses dois números. 3 menos 2 dá 1. E fica o sinal do maior número em módulo. Quem é maior em módulo? 3 e 2. O maior número é o 3. Então, fica o sinal do 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. A gente diz assim, galerinha. A soma de sinais contrários, a gente subtrai e coloca o sinal do maior módulo, do maior número. Certinho? Ó, aqui, ó. Mais 3 mais menos 2. 3 menos 2 dá 1. Qual o maior módulo? Entre 3 e 2, o maior módulo é 3. Então, vem um sinalzinho do mais para cá. Então, observe, ó, tem os valores iguais para os dois exemplos, mas o sinal está interferindo no resultado final. Aqui ficou menos 1 e aqui mais 1. Então, sinais contrários, a gente subtrai e coloca o sinal do maior módulo. Certinho? Então, será que existe adição entre... Então, será que só existe adição? Então, e a subtração? Mais 2 e menos mais 4. Qual seria esse resultado? Então, ó, a subtração, galerinha, para a gente subtrair dois números inteiros relativos, adicionamos o aditivo com o simétrico do seu subtrativo. Então, observe aí. Nos meus exemplos, eu tenho mais 3 menos mais 5 é igual a menos 2. Mais 3 menos menos 3 é igual a mais 6. Menos 3 menos menos 6 é igual a mais 3. Menos 5 menos menos 3 é igual a menos 2. Galerinha, vê que negócio aí ficou meio que confuso na mente da gente. Mas para a gente resolver esse tipo de adição e também da subtração, a gente vai estar utilizando aí essas regrinhas de sinais. Certinho? Então, ó, vamos aplicar os nossos conceitos aí e depois eu vou mostrar para vocês todas as regrinhas para ver se vai fazendo um pouco mais de sentido a partir dessas regrinhas. Certo? Então, ó, nesse meu primeiro exemplo me diz assim: o dado vermelho representa os pontos perdidos e o verde, pontos ganhos. Qual é o total de pontos que a gente tem aí em cada jogada? Observando a face de cima do meu dado, eu tenho 4, que é pontos perdidos, e tenho aí o 2, que é ponto ganho, que é o verdinho. Na letra B, a gente tem um ponto negativo, já que está perdendo, mais 3 pontos positivos, que o verdinho representa pontos ganhos. Na letra C, a gente tem 1 de ponto perdido e 6 de pontos ganhos. E na letra D, a gente tem 3 pontos perdidos e 2 pontos ganhos. Vem aqui comigo para a gente aplicar aquelas regrinhas lá de soma de números diferentes.
e ver como é que isso vai ficar para a gente conhecer nossas regrinhas de sinais, certo? Então, no primeiro dado eu tinha menos 4, já que o vermelho indica pontos perdidos, e mais 2, que são os pontos ganhos. Ó, lembra da regrinha? Sinais diferentes, a gente subtrai e coloca o sinal do maior. 4 menos 2 é 2. Qual o sinal menor? Qual o sinal do maior módulo que a gente tem? Ó? O do 4. Em módulo, 4 é maior do que 2. Então, coloca o sinal de menos. Beleza? No próximo, a gente tinha o dado vermelho 1 e o dado verde 3. Menos dos pontos perdidos, mais dos pontos ganhos. Menos 1 mais 3 vai ficar quanto? Ó? Subtrai 3 menos 1, que dá 2. E qual o módulo maior que a gente tem? Entre 1 e 3, o módulo maior é o 3. Então, seu sinal vem para frente aqui do resultado. Menos 1 mais 3, mais 2. Outro, na letra C, a gente tinha uma face vermelha 1 e a face verde 6. Menos 1 mais 6, ó, 6 menos 1 é 5. E vou pegar o sinal do maior módulo. Entre 1 e 6, o maior módulo é 6. Então, fica mais 5. E na letra D, para a gente finalizar, ó, menos 3 mais 2. 3 menos 2 é 1. E o sinal do maior módulo vai ficar menos, que o 3 é maior que o 2 em módulo. Certinho? Então, nesse meu joguinho aí dos dados, ó, cada jogada eu tenho um resultado diferente. Alguns deu positivo, outros negativos, só fazendo a regrinha de sinais diferentes. Subtrai os seus valores, maior menos o menor, e repete o sinal daquele maior módulo. Se é o positivo, se é o negativo, vem para o resultado final. Belezinha? Observe aí, galera. A turma está animada jogando no tabuleiro. A tabela mostra os pontos ganhos e os pontos perdidos dos 5 participantes. Então, no meu primeiro participante aí, eu tenho Vera, que tem 10 pontos ganhos e 16 pontos perdidos. No segundo participante aí, que é Márcia, eu tenho 19 pontos ganhos e 7 pontos perdidos. Cláudia não ganhou nenhum ponto e perdeu 6. Pedro tem 3 pontos ganhos e 15 perdidos. E Jorge, 15 pontos ganhos e 18 pontos perdidos. Então a questão diz assim, ó, qual jogador fez mais pontos no total e quantos? Letra B, qual jogador fez menos pontos e quantos? E represente na reta numérica o saldo de pontos de cada jogador, de cada um dos jogadores. Certinho? Então vamos resolver aqui o valor de cada pontuação para cada jogador. Eu tenho, para Vera, 10 positivo, menos 16. 10 menos 16 vai ser a regrinha, ó. 16 menos 10 é 6. Qual o menor módulo? O maior módulo que a gente tem? 16. Então, seu sinal, ó, vem aqui para frente. Vera ficou com menos 6 pontos. Ela perdeu mais do que ganhou. Próxima competidora aqui foi Márcia. Márcia fez 19 pontos e perdeu 7. Então, para Márcia, aqui, ó, a gente tem 19 menos 7. 19 menos 7, ó, é 12. Qual o maior módulo entre 19 e 7? 19, ficando o sinalzinho de mais.
Para o nosso próximo participante, ele não fez nenhum ponto e perdeu 6. 0 menos 6. 0 menos 6 vai ser o quê? 6 menos 0 é 6. E o sinal do maior módulo, menos. Para Pedro, que é o nosso próximo participante, ele fez 3 pontos e perdeu 15. 3 menos 15 vai ser... Subtrai e coloca o sinal do maior módulo. 15 menos 3 é 12. E o maior módulo entre 3 e 15 é 15. E seu sinal é o quê? Negativo. Então, ele perdeu 12 pontos. E, por fim, nosso último participante foi José. Ele fez 15 pontos e perdeu 18. Vê só. 18 menos 15 é 3. Quem tem maior módulo? O 18. Então, seu sinal vai ser negativo. Então, ele perdeu 3 pontos. Certinho? Então, temos Vera com menos 6, Márcia com 12 positivos, nosso amigo aqui, Caio, com menos 6, Pedro com menos 12 e José aqui com menos 3. Então, observando aí nossas questõezinhas. Qual jogador fez mais pontos? O jogador que fez mais pontos foi Márcia, que teve 12 pontos positivos. Então, letra A, Márcia, 12 pontos positivos. Qual jogador fez menos pontos no total? Quem fez menos pontos no total aí foi Pedro, com menos 12 pontos. Ele perdeu mais do que ganhou. E para a gente representar na reta numérica o saldo de pontos de cada um dos jogadores, a gente vai fazer aqui, ó, a minha reta numérica. Vem aqui comigo. Então, ó, na minha reta numérica, vou colocar aqui a minha origem, o 0. Sei que para a direita são os valores positivos e para a esquerda os meus valores negativos. Vou pegar os valores negativos primeiro. Jorge teve menos 3 pontos. Vou colocar a letrinha aqui, ó, J de Jorge. Então, já coloquei Jorge. Próximo valor negativo. Tenho menos 6. No menos 6 tem Vera. E também quem fez menos 6 pontos foi nosso amigo Caio ali. E ainda nos negativos eu tenho Pedro, que fez menos 12 pontos. Pedro. Certinho? Falta apenas quem? Nos pontos positivos? Márcia, que foi a única que teve pontuação positiva, que foi a que fez mais pontos aí nesse joguinho aí de tabuleiros. Então, dos nossos 5 participantes, apenas um aqui, ó, teve valores positivos, que é aqueles meus valores inteiros para o lado direito da minha reta numérica. Certinho? Vem aqui comigo. Então vamos lá, galerinha. A gente viu a soma e a subtração de valores com sinais iguais e também com sinais diferentes. Certinho? Agora a gente vai estar trabalhando aí, ó, a multiplicação e também a divisão. Para isso, a gente vai mais do que nunca trabalhar com a regrinha de sinais, o joguinho de sinais. Então veja o seguinte, ó, vem aqui comigo. Sempre que eu estiver multiplicando aqui, vou representar por pontinho aqui a minha multiplicação. Sempre, galerinha, que eu estiver multiplicando dois valores com o mesmo sinal, ó, mais 2 vezes mais 3, menos 5 vezes menos 10. Sempre que a multiplicação for entre
dois valores com sinais iguais, o seu resultado vai ser um resultado positivo. Multiplicação com sinais iguais, resultado positivo. E se a gente fizer a multiplicação de dois valores com sinais opostos, mais e menos e mais, esse resultado sempre vai ser um resultado negativo. Beleza? Então, nosso joguinho de sinal vai começar a partir daí. Eu vou multiplicar os respectivos valores e depois vou fazer aqui o joguinho de sinal para a gente poder saber se esse valor é positivo ou se esse valor é negativo. Vamos lá? Então, para nossa multiplicação de números inteiros relativos, a gente vai começar com esse exemplozinho aí. José comprou uma bicicleta que pagará em 5 prestações, 5 parcelas, cada uma de R$ 45. Qual o valor da dívida de José? Então, galerinha, dívida eu posso representar por um número negativo, aquilo que eu estou devendo. Meu saldo bancário está negativo. E se eu estou recebendo alguma coisa, se eu sou o dono da loja que nosso amigo compra, eu estou recebendo algo positivo para mim, certo? Então, ele tem 5 parcelas aí, nos quais a gente vai encontrar qual o valor da sua dívida, certinho? Então, 5 parcelas, 5 vezes o valor que ele vai estar pagando aí, R$ 45. Vê só, qual é a dívida dele? Vai me dar um valor negativo. 45 vezes 5, a gente pode fazer a multiplicação, ou como a gente já viu em propriedades em anos anteriores, eu posso somar 5 parcelas aí, de 45, que eu tenho o mesmo resultado. Certinho? Então, 5 vezes R$ 45, a dívida de nosso amigo aí vai ser de R$ 225. Essa vai ser a dívida dele, 5 vezes 45. Vamos conferir. 5 vezes 5 é 25. Vem 2. 5 vezes 4 é 20. 2, 22. Como a gente está tendo uma dívida, valor negativo. Presta atenção, galerinha. Quando a gente estiver multiplicando com dinheiro, alguma coisa relativa a dinheiro, se os valores aqui dos centavos forem zero, for zero aqui, não é necessário eu colocar na multiplicação, certo? No final eu só acrescento os 2 zeros. Agora, se porventura tiver um valor diferente aqui nos centavos, diferente de zero, eu tenho que colocar aí para multiplicação. Se for R$ 45,01, eu tenho que colocar na multiplicação. Mas se for 0 centavos, só precisa acrescentar no final, que facilita a vida da gente. Certinho? Então, para calcular a dívida de José, podemos somar as 5 parcelas aí, menos R$ 225, ou podemos multiplicar do jeito que a gente tem aqui, que a gente fez, menos R$ 225. Ou as 5 parcelas, ou esses valores que a gente tem aí. Certinho? Então, veja a primeira situação para multiplicação entre números. Aquela regrinha que eu falei para vocês. Quando multiplicarmos dois números positivos, o resultado é um número positivo. Sinais iguais, a gente faz a multiplicação e o resultado vai ser positivo. Por exemplo aí, qual é o valor de mais 2 vezes mais 7? Sinais iguais, o resultado tem que ser um sinal positivo. 2 vezes 7 a gente sabe que é 14. Então, uma das ideias da multiplicação e também a adição das parcelas. 2 vezes mais 7 e 7 mais 7 também vai dar 14. Aquela ideiazinha de multiplicação que a gente vê lá no 6º ano. Beleza? Sinais iguais, resultado positivo. A segunda situação é quando multiplicamos dois números inteiros.
um positivo e um negativo. O resultado é um número negativo. Aquilo que eu falei antes da gente começar a trabalhar com números, com multiplicações. Sinais iguais positivo, multiplicação de sinais opostos, sinais diferentes, resultado negativo. Observe aí, qual o valor de 2 mais 2 vezes menos 8? 2 vezes 8 é 16, mais vezes menos é menos, ó. Sinais contrários, o resultado é negativo, galerinha. Certinho? Ou a gente pode utilizar o conceito de parcelas. Menos 8, sinais iguais soma e repete o sinal. Menos 8 é menos 16. E a outra situação é quando a gente multiplica dois números inteiros negativos. O resultado é um número positivo. Aquilo que a gente já falou, multiplicação com sinais iguais, resultado positivo. Mais vezes mais e menos vezes menos, resultado positivo. Então, observe aí, qual é o valor de menos 2 vezes menos 8? O resultado é 2 vezes 8, 16, menos vezes menos, sinais iguais, resultado positivo. Beleza, galerinha? Então, é bem tranquilo a regrinha de sinal. Olha aí, ó, nosso quadro. Quadro que resume a multiplicação com números inteiros. Sinais iguais, o resultado desse meu produto, positivo. Sinais diferentes, resultado desse meu produto, resultado negativo. E se eu multiplico qualquer número por zero, o resultado disso daí é zero. Certo? Aquele fator nulo que a gente já trabalhou. Essa regrinha, galera, dos sinais iguais e sinais diferentes, ela também vai servir para a gente para os sinais, para a operação de divisão. Toda vez que eu estiver dividindo números com sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Divide mais 5 por mais 2, o resultado vai ser positivo. Menos 10 dividido por menos 2, o resultado vai ser positivo. Divisão de números iguais, resultado positivo. Divisão de números de sinais opostos, resultado negativo. Certinho? Então vamos aqui trabalhar essas minhas operações aí, com multiplicação e também com a divisão. Certinho? Então, ó, na letra A, eu tenho 5 positivo que multiplica 3 positivo. Esse pontinho aí, ó, representa a multiplicação. E os dois pontinhos aí que eu tenho representa a divisão. Na letra B, eu tenho mais 4 vezes menos 5. Na letra C, eu tenho menos 8 vezes mais 4. Na letra D, eu tenho menos 40 dividido por menos 5. Na letra E, eu tenho 51 positivo que é dividido por menos 3. Faltou os dois pontinhos aí, galera. Erro de digitação. Perdão aí. E na letra F, menos 77 dividido por mais 11. Certinho? Então vamos resolver isso agora. Vê como vai ser simples. Mais 5 vezes mais 3. Ó, 5 vezes 3, a gente sabe que é 15. Observe, os dois sinais estão positivos, sinais iguais, o resultado tem que ser positivo. Mais vezes mais é mais. Certinho? Na letra B, mais 4 vezes menos 5. 4 vezes 5 é 20. Agora observe, ó,
Um é positivo, o outro é negativo. Sinais opostos, o resultado tem que ser negativo. A gente diz assim, ó, mais vezes menos é menos. Tranquilo? Menos 8 vezes mais 4. 8 vezes 4 é 32. Menos vezes mais, ó, sinais opostos, resultado negativo. Vê que tranquilo. A gente multiplica do mesmo jeito que a gente fazia antes dessas regrinhas de sinais. Só que agora, no final, a gente precisa observar o sinal dos dois valores, certo? Então, A, B e C foram multiplicações. Agora a gente vai ver que essa regrinha também serve para a divisão. Menos 40 dividido por menos 5. 40 dividido por 5 é 8. Menos e menos, sinais iguais, o resultado é positivo. Belezinha? A próxima. Mais 51 dividido, ó, os dois pontinhos representando aqui a minha divisão, dividido por menos 3. 51 dividido por 3 é 17. Sinais diferentes, a gente viu que é negativo o resultado. Beleza? Próximo. Menos 77 dividido por mais 11. 77 dividido por 11. Isso dá 7. Qual o valor qual o sinal aqui do meu resultado? Sinais diferentes, ó, negativo. Belezinha? Então, galerinha, por hoje a gente vai estar encerrando aqui os nossos trabalhos com operações de números inteiros. Vimos a regrinha para adição e subtração, vimos a regrinha para multiplicação e também divisão. Então, essa tabelinha do jogo de sinais tem que estar na sua cabeça aí para a gente trabalhar essas operações, certinho? Na próxima aula a gente vai ver as outras duas, potenciação e radiciação. Certinho, galera? Um forte abraço a todos vocês. Espero que a gente se veja na próxima semana, se Deus quiser.